A passagem que nós vamos ministrar hoje, vamos trabalhar hoje, ela é uma passagem muito conhecida de todos vocês, e eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações. O Senhor tem coisas lindas para derramar sobre a nossa vida, então abra o seu coração e não se distraia. Não se distraia. E eu te digo isso porque hoje de manhã nós estivemos no culto da igreja presbiteriana, ali no bairro das Nações. Nosso sobrinho foi batizado ali, a presbiteriana batiza crianças, então ele foi batizado lá. E eu cheguei naquele lugar um pouco distraído com uma certa situação que me aconteceu entre a noite de ontem e a manhã de hoje. Problema de som de vizinho, enfim. Aí, depois eu conto para vocês. E eu cheguei naquele lugar, eu estava um pouco distraído. Estava meio ansioso, olhando para o meu telefone, vendo se eu recebia mensagem, retorno da situação e tudo mais. E por certo período daquele culto eu perdi o que o Senhor estava ministrando para a sua igreja. E aí quando eu entendi, eu disse não, o meu celular fica para depois. Eu me concentrei naquilo que estava acontecendo. E foi uma bênção, foi lindo, foi um culto maravilhoso. Então, não se distraia, tá bom? Tire sua preocupação do que está lá fora, dos seus problemas, se possível do seu celular, se você quiser desligar o seu celular, ou pelo menos deixar ele de ladinho, tá bom? Então vai comigo a Lucas 18, versículo 18, e nós vamos ler até o verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Então, ao ouvir isso, o homem disse: Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E ouvindo isso, Jesus lhe respondeu: Uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que você tem, dê o seu dinheiro aos pobres, e aí sim você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas, ouvindo isso, ele, estas palavras, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Feche seus olhos por um instante. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado porque ela sempre nos confronta e ela sempre tem verdades para as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor ainda fala conosco através das Escrituras. E nessa noite nós queremos ouvir a tua voz e sair daqui transformados, Senhor. Para que essa noite não seja apenas mais uma noite na igreja, mas seja uma noite de transformação, uma noite de mudança, uma noite de novas decisões e de posicionamentos, em nome de Jesus, e graças a Deus. No livro de Mateus, esse texto que lemos, existe um texto paralelo em Mateus 19, e no final desse último versículo, o texto diz assim: Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Vamos entender um pouco do que estava acontecendo aqui, do contexto do que acabamos de ler. Essa é a famosa passagem do jovem rico. A Bíblia nos diz que esse moço, ele era uma pessoa de destaque na sociedade. Ele não era qualquer pessoa. Tanto é verdade que a palavra original usada aqui por Lucas para chamá-lo de homem de destaque é a palavra grega archon. E archon significa comandante, chefe, um líder daquela região. Então é correto afirmar que esse homem que estava diante de Jesus era alguém importante naquele tempo, certo? Além disso, a palavra também nos diz que ele era um homem de muitas propriedades, um homem muito rico. Ele tinha muitas posses, muitos bens, muito dinheiro. E essas informações sobre quem ele era e o que ele tinha são fundamentais para que nós possamos entender aonde essa mensagem vai caminhar e aonde Deus quer nos levar. Então guarda esse primeiro ponto no seu coração. Ele era um homem importante, com muitas posses e muitas propriedades. Um jovem rico. Pois bem, aparentemente, esse jovem importante e rico foi até Jesus com boas intenções, Lucas. Tanto é que, se você observar as suas palavras, ele chega com referência diante de Jesus.
reverência, né? Não referência, reverência. Ele chega diante de Jesus e diz assim: bom mestre. Quem chamaria Jesus de bom mestre, senão alguém que reconheceu aquilo que Jesus era, ou pelo menos uma parte de quem Jesus era? E perceba ainda que quem tomou a iniciativa dessa conversa foi esse jovem. Se formos lá em Mateus 19, no mesmo texto paralelo que eu mencionei, nós vamos ver que o começo dessa passagem é assim: ele foi até Jesus. Ou seja, talvez ele procurou Jesus por já ter ouvido falar do seu ministério. Afinal de contas, Jesus já vinha pregando, Jesus já vinha curando leprosos, curando paralíticos, curando doentes. Ele já estava expulsando demônios. Então a fama de Jesus já percorria naquele tempo. Ou talvez ele tenha até mesmo visto um dos seus milagres. Algo que ele tenha visto Jesus fazer e ele disse: eu preciso ter uma oportunidade de falar com aquele homem. Porque afinal de contas ele tinha uma pergunta muito importante para fazer a Jesus. E quando ele chega ao encontro de Jesus, motivado pela sua convicção pessoal, ele fica face a face com o mestre e faz a pergunta que seria a pergunta mais importante da sua vida. Ele chega para Jesus e diz assim: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Irmãos, essa sem dúvida nenhuma é aquela famosa pergunta de $1 milhão. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Porém, apesar da relevância das suas palavras, apesar da sua boa motivação de fazer essa pergunta, quem sabe a boa intenção do seu coração, ao perguntar o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna, um problema viria à tona logo à frente. E que problema é esse? Ele fez a pergunta mais importante da sua vida, mas ele não esteve disposto a fazer o que precisava ser feito quando Jesus lhe deu a resposta que ele tanto queria. Ele chega diante de Jesus com a pergunta mais importante da sua vida. E ao ouvir a resposta de Jesus sobre o que ele precisava fazer, o seu coração se fechou e ele não estava disposto a fazer, a obedecer aquilo que Jesus estava pedindo para ele. Provavelmente, ao ter ouvido falar sobre o ministério de Jesus ou visto os seus milagres, esse moço, esse jovem rico da nossa história, chegou à conclusão de que aquele mestre, aquele rabi, entre tantos outros que existiam naquela época e que ensinavam a respeito de Deus, mas aquele em específico chamado Jesus tinha a resposta para a pergunta que ele tanto queria. Não sabemos, o texto não nos fala, mas provavelmente ele ficou com essa pergunta dentro do seu coração por muito tempo, ouvindo outros falarem, e ele se questionava: o que será que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Quem sabe no seu coração, na sua mente, ele ainda estava confuso sobre tudo isso. E ele ansiava por esse encontro, ansiava por essa resposta. E eu acredito que ele tenha criado muitas expectativas para estar diante de Jesus. Eu acredito que ele estava com seu coração totalmente acelerado de poder finalmente ter a resposta que ele tanto buscou. E eu quero ilustrar isso aqui com você, com o meu ajudante oficial de exemplos aqui. Vem cá, Bruno. Vem cá, você é o você é o meu oficial ajudante aqui. Como é que eu posso chamar o Bruno? Ator? Não, não vamos chamar de ator. Ministério do Teatro, pronto. Pega para mim o outro microfone que está ali em cima, por favor. Aquele ali do cabinho verde. Você está com vergonha de falar? Você é um cara tão desinibido. Você agora representa o jovem rico. Eu sou Jesus. Você é o jovem rico. E aí aquele jovem, então, ele com toda a expectativa do seu coração, ele encontra Jesus e chega diante de Jesus muito alegre, sorridente. Alegre e sorridente. E aí, pastor? Jesus, estamos juntos. E aí ele faz aquela primeira pergunta. Perguntinha, tá aqui, ó, no esboço, ó. Bom mestre, que farei para herdar essa vida eterna? Olha só, o que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde assim para ele: olha,
Bruno, você conhece os mandamentos. Você não pode cometer adultério, você não pode furtar, você não pode dar falso testemunho, e além disso você deve honrar o seu pai e a sua mãe. E nesse momento, aquele jovem, ao ouvir essa primeira parte da resposta de Jesus, certamente ele fica todo entusiasmado, porque ele percebe que ele já cumpria tudo isso desde a sua juventude. Sabe quando você fica feliz de receber convite para jantar na casa de alguém? Esse era o jovem rico quando ouviu as palavras de Jesus. Então, agora, alegre, tá? Motivado. Aí você diz assim, ó, estufa o peito, abre um sorriso e diz assim, ó. Vai lá. Que bom, Senhor! Calma aí, gente. Que bom, Senhor, porque tudo isso eu já faço desde a juventude. Então, quer dizer que eu já ganhei o passaporte para a vida eterna? Olha só. Ele perguntou, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Jesus diz, não cometa adultério, não furte, honra teu pai e tua mãe, cumpra os mandamentos. E aí ele se enche, né? E diz, uau, tudo isso eu já faço. Então, meu passaporte para a vida eterna está garantido. Não é mais ou menos assim o sentimento que ele gerou? Pois é. Aqui tudo parecia fácil e resolvido, mas é agora que essa conversa começa a tomar um rumo muito diferente do que aquele jovem gostaria que ela tivesse tomado. Porque Jesus dá um checkmate para ele e diz assim, meu jovem, meu querido jovem, música de suspense, por favor, música dramática. Parabéns por tudo isso. Vejo que você é um homem muito fiel a Deus. Porém, entretanto, todavia, ainda te falta uma coisa a ser feita. Cara de espanto. O quê? Meu Deus. Você precisa vender tudo que você tem, dar esse dinheiro aos pobres, e aí sim, você pode me seguir, e aí você terá direito à vida eterna. E aí, não, ele não disse amém. Não, o jovem rico não disse amém. O jovem rico não disse amém. Ao ouvir isso, a Bíblia diz que aquele jovem se retirou triste porque tinha muitas riquezas. Agora é hora que você sai triste e cabisbaixo. Triste comigo, tá? Carinha de tristeza. Você está disposto a vender o que você tem e dar aos pobres e me seguir? Aí você sai triste. Não, tu tem que dizer que não. Ah, tá. Eu sei que o Bruno faria, mas você é o jovem rico. Sai cabisbaixo, assim, cara de triste. Estou indo embora. Pronto. Uma salva de palmas para o nosso voluntário. Irmãos, escute isso. Com certeza essa não era nem de longe a resposta que aquele jovem queria ouvir. Não era isso que ele esperava receber de Jesus. Num primeiro momento ele achou que seria fácil herdar a vida eterna. Afinal de contas, desde a sua juventude, ele já guardava os mandamentos. Você percebe que ele era um homem muito legalista, cumpria à risca tudo que a lei determinava para ele. Pois é, só que nesse ponto Jesus afunilou essa conversa, espremeu ele um pouco mais. E quando Jesus espreme ele, ele percebe que ele ainda não estava pronto para viver o que ele queria viver. Ele fez uma pergunta com boas intenções, mas sem estar disposto a obedecer aquilo que Jesus estava pedindo para ele fazer. E esse é o grande problema desse moço. Isso porque, para herdar a vida eterna, isso ia exigir dele o quê? Tudo. Absolutamente tudo. Quando ele ouviu de Jesus que ele precisava vender tudo o que tinha e dar aos pobres, o seu coração se entristeceu, porque essa resposta frustrou a sua expectativa. Ele queria ou não queria herdar a vida eterna? Claro que ele queria. O texto nos mostra que sim. Mas o que ele não queria era ter que abrir mão da vida dele aqui para isso. Um homem que queria herdar a vida eterna sem estar disposto a abrir mão da sua vida aqui nos ensina muito sobre a minha e a sua vida e sobre o que eu e você precisamos fazer diante do nosso Deus. Ele não estava disposto a fazer o que precisava ser feito, que era renunciar a si mesmo. Para herdar a vida eterna, Jesus exigiu dele uma renúncia muito alta, a qual ele não estava disposto a fazer. E a pergunta que eu lanço para nós nessa noite é: e eu e você, irmãos?
estamos dispostos a renunciar o que precisa ser renunciado, a tomar as decisões que precisam ser tomadas, posicionamentos que precisam ser estabelecidos na nossa vida, para que nós possamos definitivamente herdar a vida eterna? Queridos, temos coragem de renunciar aos nossos desejos pecaminosos que nos afastam de Deus? Quem sabe aquela cerveja do final de semana, aquele cigarro de todo dia, aquela inveja de toda hora, aquela arrogância de todo momento, aquela ganância que vive dentro de nós, aquele egoísmo, aquela avareza? Será que estamos dispostos a renunciar tudo que for preciso para herdar a vida eterna? Ou vamos preferir nos esconder atrás do nosso playground gospel, de uma vida cristã medíocre, meia boca, rasa, que nunca se entregou com profundidade diante de Deus e que nunca assumiu posicionamentos de verdade na presença do Senhor? O que eu e você temos feito? Temos renunciado por amor a Jesus. Para pensar. Como era a sua vida quando você se converteu e como é a sua vida hoje? O que daquele tempo você já não faz mais? O que daquele dia você já renunciou, você já abriu mão, você já abdicou por amor a Jesus? Ou será que temos nos escondido atrás de desculpas, dizendo que é porque é difícil, pastor, é porque eu gosto tanto disso, é porque você não conhece a minha história, é porque isso, é porque aquilo? Irmãos, o reino de Deus não aceita desculpas. O reino de Deus aceita respostas. Então, se eu e você queremos verdadeiramente herdar a vida eterna, nós precisamos dar uma resposta para Deus. E essa resposta que Deus espera de nós é uma renúncia total da nossa vida. Porque não há como nós herdarmos a vida eterna sem abrirmos mão da vida que temos aqui. Esse texto nos mostra, irmãos, e é aquilo que eu falo para você toda semana, e você já talvez está cansado de me ouvir: ninguém vai entrar no reino de Deus de qualquer maneira. Se você acha que você vai conseguir herdar a vida eterna se escondendo atrás de pecado de estimação, que você vai ter tempo de fazer justificativa para Deus quando o grande dia chegar, o grande e terrível dia do Senhor chegar, você está muito enganado. Quando o Senhor vier buscar a sua igreja, não vai ter tempo para justificativa, não vai ter tempo para argumento, não vai ter tempo para nada. Só vai ter tempo para nós nos apresentarmos diante de Deus e aguardarmos o nosso destino. E se eu e você não tivermos abrido mão da nossa vida aqui, não tivermos renunciado os prazeres do mundo, os prazeres da carne, aquilo que toma o nosso coração em egoísmo, em ganância, na nossa vontade humana de tanto ter para nós, o que iremos apresentar diante do Senhor? Uma vida rasa, uma vida meia boca. O Senhor vai olhar e vai dizer assim: querido, o que é isso? O que é isso? Eu te confiei tantas coisas, eu tinha tantos planos, eu te chamei para tanta coisa, eu tinha tanta coisa linda para fazer na sua vida, mas você não teve coragem de largar o que tomava o seu coração por amor a mim. Irmãos, isso é muito sério. Se nós queremos herdar a vida eterna, nós precisamos renunciar totalmente à nossa vida. Jesus não queria os bens daquele jovem. Tanto é que ele não diz assim: vende os teus bens e dá para mim, dá para o meu ministério. Não, ele disse: vende e dá para os pobres. Porque ele não queria os bens, ele queria o coração. Ele queria saber se aquele jovem estava disposto a fazer o que precisava ser feito para herdar a vida eterna que ele tanto queria. E a pergunta de Jesus para mim e para você é essa: e você, filho? E você, filha? Você está disposto, está disposta a renunciar os seus prazeres, as suas vontades, matar a sua carne para herdar a vida eterna? Irmãos, a resposta dessa pergunta não se dá por palavras, a resposta dessa pergunta se dá por atitudes. Se eu e você não nos posicionarmos, não tomarmos uma atitude de sermos cristãos verdadeiros diante do Senhor, nós ficaremos de fora.
Porque apesar da salvação ser de graça, pela graça, não significa que ela não nos exige nada, irmãos. Ela nos exige tudo. Romanos 6:12 diz assim: o que diremos, pois, então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De maneira alguma. Como viveremos no pecado, sendo que nós já morremos para ele? É isso que precisamos entender. Não é porque recebemos a salvação, que veio a nós de graça, glória a Deus, aleluia, estou salvo, que eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser. Muito pelo contrário. O evangelho vai te puxar para o lado oposto das coisas desse mundo. O evangelho vai te puxar para o lado oposto das vontades da sua carne. O evangelho vai te puxar para tudo que para te tirar de tudo que te afasta de Deus, de todas as suas vontades pecaminosas, porque ele nos exige absolutamente tudo. Eu preciso renunciar completamente à minha vida para que a vida de Cristo possa reinar em mim. Sem essa renúncia, Cristo não pode reinar na minha vida. A renúncia que Jesus exigiu daquele jovem foram os seus bens, mas a nossa pode ser, como eu já falei, a cerveja, o cigarro, a fofoca, o egoísmo, a ganância. Quem sabe Jesus está te pedindo nessa noite para você renunciar uma amizade que você sabe que você precisa por um fim, porque essa amizade está te afastando de Deus. Quem sabe Jesus está te chamando para fazer uma renúncia de algo relacionado ao seu trabalho, à sua empresa, não a você sair do trabalho, mas alguma prática que você comete lá dentro, que você sabe que está errado, que você sabe que te afasta de Deus, que não agrada a Deus e você ainda não teve coragem. Nessa noite o Senhor nos chama para esse compromisso. Ele falou: vende tudo que você tem e dá aos pobres, para que você tenha um tesouro nos céus. E aí então venha e me siga. Isso porque ninguém pode receber os tesouros celestiais enquanto ainda estiver vinculado aos tesouros terrenos. E eu quero me encaminhar para o final dessa mensagem te fazendo uma pergunta. Mesmo a gente ouvindo toda semana que não deve amar o mundo, que o que ele oferece é passageiro, que aquilo que estamos construindo aqui vai ficar, que o nosso verdadeiro sentido está na eternidade, como é difícil nós entendermos isso e assimilarmos dentro do nosso coração. É só eu que passo por isso ou você também? Meu Deus, todos nós. Eu não sou o único pecador desse lugar. Então, irmãos, não basta a mim e a você sabermos o que é a eternidade e a salvação. É necessário estarmos dispostos a obedecer aquilo que Jesus nos pede e fazer o que for preciso para herdar essa vida eterna. Resumindo, eu e você precisamos viver o que a palavra nos diz para viver. Talvez você diga que é muito difícil, mas eu quero te dar um bom motivo. Mateus 16, 24 a 25, Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Você quer herdar a vida eterna com Jesus assim como eu? Amém. Então não tem outro caminho, irmãos. Se nós queremos herdar a vida eterna, nós precisamos obrigatoriamente perder a nossa vida terrena antes. Porque não tem outro jeito. Precisamos negar a nós mesmos, passar pelo caminho da cruz e obedecer a Jesus. Pois ninguém pode herdar a vida eterna enquanto ainda amar mais essa vida do que a vida que está por vir. E a pergunta final de Jesus para nós nessa noite é: e agora, filho? E agora, filha? Você tem sido um bom crente, você tem vindo no culto toda semana. Você participa do culto de ceia, você serve no diaconato, glória a Deus por isso. Mas o que mais você está disposto a fazer por mim para poder herdar a vida eterna? Será que você está realmente disposto a renunciar à sua vida, deixar de lado o seu próprio interesse
para poder herdar a vida eterna? E mais uma vez eu te digo, a resposta dessa pergunta não podemos dar com palavras, temos que dar com atitudes. A nossa vida vai refletir se a resposta que demos para essa pergunta de Jesus foi verdadeira ou foi mentirosa. E isso vai definir tudo quando aquele grande e terrível dia chegar. Quero te convidar a se colocar de pé, chamar o ministério de louvor. Tá feio esse pano aqui. Não queiram saber do que, mas tá feio. Queridos, escute uma coisa que o pastor vai te falar. Aonde Jesus está, conversas difíceis precisam acontecer e respostas, decisões difíceis precisam ser tomadas. Por isso eu quero te perguntar, o que Jesus tem pedido para você renunciar ou abandonar nessa noite? Certamente, ao ouvir essa mensagem, ao ouvir a explicação desse texto, ele foi falando ao seu coração sobre aquilo que você precisa se posicionar e ainda não conseguiu. Tenha certeza que ele não vai te pedir algo que não te custe nada. Muito pelo contrário, provavelmente o que Jesus vai te pedir é algo que vai te custar um preço muito caro. Algo que você gosta demais, algo que prende muito o seu coração. É isso mesmo que Jesus quer que você entregue na presença dele. Quando você conseguir se desprender do que toma o seu coração, do que está roubando o lugar de Deus no seu coração, aí sim é um grande e maravilhoso sinal de que a mensagem da cruz fez sentido na sua vida. E de que você está entendendo que não tem outro caminho, não tem outro lugar para estar, se não for no mesmo caminho que Jesus esteve, que é tomar a nossa cruz e seguir a Ele. Tudo que nós fazemos pelo Senhor não é em vão. Lucas 18, 29 vai nos dizer, Jesus lhes respondeu, em verdade eu lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muito mais, e no mundo que há de vir, receberá a vida eterna. Uau! A sua renúncia, a sua entrega diante de Deus não é em vão, irmãos. Tenha certeza no seu coração, convicção no seu coração, de que aquilo que Ele está pedindo para você entregar diante dEle, vai te dar uma recompensa muito maior do que o prazer que esse pecado, essa coisa dá na sua carne. Você terá uma recompensa muito maior. Não tenha medo de renunciar o que Ele está te pedindo, pois a recompensa valerá muito mais do que o sacrifício que você está disposto a fazer. Quero pedir para apagar as luzes por um instante.